Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Daniel Simões, CEO do Projeto ACBR. Bem-vindo a mais uma edição aqui do Papo Pro ACBR, da edição do YouTube. Hoje estamos recebendo uma mentora que está ajudando muito a gente no ACBR. O ACBR está com um crescimento acelerado. Então, para nós é muito importante qualificar o nosso time, ter boas lideranças lá dentro. Então, estamos recebendo a Priscila Caires, que é uma mentora. Ela transforma profissionais invisíveis em referências dentro da empresa. Então, é um prazer receber a Priscila aqui, está ajudando muito a gente, conquistou o coração de todo mundo lá na CBR. Opa! Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada, Daniel. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão assistindo também. É um prazer estar aqui. Espero contribuir com ideias para que quem assista também possa se desenvolver e aprender alguma coisa aí com a experiência e tudo que a gente vai discutir hoje. Legal, bacana. Começar, Priscila, assim, qual é a sua formação? A gente já conversou, lógico, bastante, né? E você teve uma carreira assim que passou por multinacionais muito grandes, né? Liderou equipes com vários profissionais, de vários países, inclusive, né? E tudo isso é muito nova, né? Ou seja, ainda sendo mulher, que querendo ou não no Brasil acaba sendo uma dificuldade a mais, né? Queria saber disso, como é a sua formação, quando você saiu da faculdade, como que você entrou nesse mundo empresarial aí, de empresas tão grandes, né? Qual foi os seus passos, até para quem quer seguir uma carreira de sucesso, se espelhar nisso? Sucesso é muito relativo, mas acho que a gente vai falar um pouco disso ao longo do nosso bate-papo, mas eu sou formada em psicologia e desde o primeiro semestre da faculdade eu já trabalhava, porque eu tinha aquele desejo de ajudar meus pais e eu não queria sentir que eu estava, sempre trazendo despesas, eu queria contribuir de alguma forma. E fazer minhas coisas também, né? Já está na faculdade, eu queria poder comprar os livros ou fazer algo sem ter que pedir para os meus pais. Uhum. E eu fiquei atenta às oportunidades e pensando o que eu poderia fazer. E aí, quando você está atento, aberto, as oportunidades passam e é mais fácil você entender. Na própria faculdade, você já viu muitas oportunidades ali? Eu vi, mas na verdade eu estava estudando inglês na época. E eu era aluna de uma escola e eles estavam precisando de professores. E o meu professor da época falou, Pri, estão precisando de professor, está indo super bem, você não quer fazer um teste? Quem sabe? E eu pensei, quem sabe, né? Fui, fiz a prova, passei, e era muito engraçado porque eu estudava, saía da aula, ia para a sala dos professores, pegava o meu material e entrava em outra sala para ministrar as aulas. Então, desde o primeiro semestre da faculdade, eu comecei como professora de idiomas, tive todo o treinamento, mas a minha formação é psicologia. E como eu comecei a trabalhar como professora, durante todos os 5 anos da faculdade, eu tive muito claro que eu queria trabalhar com psicologia voltado para a educação. Eu cheguei a clinicar por alguns anos, tive algumas experiências ali em estágios em outras áreas, mas o meu coração sempre estava ali, olhando para a educação em diferentes formas. Então, eu tive que passar por estágios, e os estágios, eles abriram para mim o mundo do RH. Uhum. Eu trabalhei em consultoria de recursos humanos para recrutamento e seleção. Então, eu ajudava grandes empresas ali na seleção de estagiários, de trainees e de analistas. É sempre um desafio para uma empresa contratar bem, né? O RH já deixou de ser aquele cara que gera a folha de pagamento, né? Com certeza. É um setor estratégico da empresa que vai recrutar os novos talentos, né? Contratar mal é igual casar mal. Você olha e fala, poxa, como que eu vou me separar aqui, né? Nunca me separei, mas é o que eu escuto das pessoas. Então, é muito importante essa parte de recrutamento. E eu acho que mesmo muito nova, ali eu aprendi a ter esse feeling para pessoas de uma forma muito estratégica. Junto às pessoas que trabalhavam lá há mais tempo, as pessoas que gerenciavam as estagiárias, de você, na entrevista, aplicando alguns testes e observando como as pessoas se portam, já entender se ela tem um match para aquela vaga ou não. E muitas vezes ela não tinha para uma vaga dessa empresa, mas ela seria perfeita para uma outra oportunidade que estava em aberto. Então, foi ali que eu comecei com RH. Mas eu nunca deixei as aulas de inglês. Eu sempre dava um jeito de trabalhar aos finais de semana, em alguns horários alternativos, porque era algo que me deixava em contato com as pessoas e eu gostava muito.
Depois disso, eu também fiz coach de carreira e fiz algumas formações nacionais e internacionais voltadas para educação. Então, eu falei um pouco da minha experiência, né, mas para atrelar a minha formação. Foi muito prática ali nas áreas, mas vem da psicologia e todo esse ecossistema de educação, seja em escolas ou corporativo também. Até uma curiosidade minha, hoje na formação de psicologia tem algo voltado para RH, para preparar o profissional para uma carreira de RH? Algumas faculdades, elas vão ter um foco mais clínico, outras um pouco mais para pesquisa. Na faculdade que eu fiz especificamente, a gente tinha matérias voltadas para psicologia organizacional e no final do curso você tinha que optar por 3 áreas para fazer um estágio mais intensivo. E um deles eu fiz para orientação de carreira. Foi um trabalho muito interessante também. Então, a faculdade, ela te possibilita. E é engraçado que você vai até percebendo ao longo do curso, pelo jeito de vestir, de falar, a gente olha e fala, olha, aquele dali é psicologia organizacional. Certamente está em algum RH de alguma empresa. E a gente vai se diferenciando ali aos poucos. Legal. E das empresas que você passou, qual que mais te marcou? Que você falou, nossa, aqui cheguei no meu auge, assim, ou a gente nunca sabe qual é o auge, né? Mas que você se sentiu muito realizada de estar ali com um time, liderando um time grande e fazendo um trabalho que você fala, puxa, eu estou impactando a vida de bastante gente. Ai, vai parecer uma resposta pronta, algo que é para soar bonito, mas eu vejo que todas as experiências que eu tive foram importantes, assim. Então, eu posso citar algumas. A Klabin, eu trabalhei na Klabin e foi um estágio muito importante, porque eu, menina, uma família simples, eu comecei a trabalhar num prédio gigante na Faria Lima. Pessoas que chegavam com carros que eu nem sabia qual era o modelo, saindo para almoços em restaurantes que eu não conhecia. Então, abriu uma visão de mundo e de processos, porque era uma empresa muito grande. Então, entender como funcionavam as coisas nos bastidores de uma empresa dessas, mesmo que muito nova, foi, assim, crucial para que eu pudesse chegar em outras empresas e conseguir olhar para além do que eu fazia. Então, a Klabin certamente foi um marco. Uma outra empresa que eu senti muito orgulho de fazer parte foi o AC Camargo Cancer Center, porque por trabalhar com câncer, a missão deles é muito nobre. E realmente no dia a dia... Uma carga emocional muito grande ali, né, entre os profissionais, né? Com certeza, mas o cuidado, a gentileza, o tratamento... Eu trabalhava na área de treinamento, né? Então, todo o treinamento para você lidar com os pacientes, não falando assim... da parte mais voltada para a saúde, procedimentos, não, no trato. Era de uma gentileza e de um cuidado. Até com os familiares, né, que estão orbitando ali. Eram coisas simples. Por exemplo, num treinamento lá, você está andando pelo hospital, que é gigantesco, você tem horário, uma reunião, estão te esperando. Um paciente viu que você está com crachá e fala, oi, onde é tal lugar? Você não pode falar, é ali. Você vai levar essa pessoa até o lugar. Ah, que legal. Ou você vai encontrar um amigo que trabalhe no hospital que possa ir para você voltar para o seu compromisso. Por mais carga emocional que você esteja de pressão na reunião, não se compara a dele que está ali naquela situação. De forma alguma. Então, eu vejo que pessoalmente essa experiência, ela foi muito impactante para mim. Eu não fiquei lá por muito tempo, eu fiquei cerca de 2 anos, mas foi uma experiência que me mostrou o quanto o nosso trabalho ele pode ir além do que uma tarefa, do que uma realização pessoal, sabe? Fazer algo maior, algo de bom para os outros. Então, essa é a segunda empresa. E a terceira foi onde eu tive mais sucesso em termos de cargos, de salário, de oportunidades, foi a GoFluent, que é uma multinacional de idiomas, né? Lá eu entrei em um cargo super baixo, eu ganhava menos que a metade do meu último emprego, porque eu estava voltando ali do período de licença maternidade, então foi todo um processo. Eu tive um crescimento exponencial por lá, consegui liderar equipes de diferentes países, cheguei a reportar diretamente para o CEO, para o vice-presidente. Então, foi uma empresa que me marcou muito também por essa questão de ser global e de ter um impacto e culturas envolvidas. Seriam essas 3. E dessas empresas que você passou, teve alguém assim que te marcou profissionalmente, que você passou a admirar, que você falou, nossa, eu quero ser igual a essa pessoa aqui, né?
A gente precisaria de um outro podcast para poder falar. Eu tenho essa tendência a ser muito grata e a olhar para as pessoas e falar: o que eu aprendi hoje com o Daniel? O que eu aprendi hoje com a pessoa que me atendeu ali na padaria de um jeito diferente? Mas se eu tiver que selecionar uma pessoa, eu falaria da Rosa, que foi uma gerente lá na Klabin. Eu nem chegava a ter tanto contato com ela, mas ela me ensinou muita coisa que eu levo hoje para os meus mentorados durante as sessões. Ela era uma pessoa que era a personificação perfeita de elegância e de firmeza, assim. Então, ela era muito gentil na escolha de palavras, mas ela conseguia ser firme em uma empresa que tinha muitos homens. A liderança feminina era... Parece porque as pessoas acham que para ter autoridade precisa bater na mesa, precisa falar palavrão. Aí você vê uma pessoa com uma finesse, né? E pondo todo mundo no seu lugar. Isso é muito bacana. E ela me ensinou 3 coisas principais, assim. Com certeza mais, mas as 3 principais, certamente uma dessas, de você conseguir ser firme, falar, seguir processos. Mesmo perder a linha. Não perder a linha. A educação ali. Um segundo ponto que ela me ensinou e que é crucial também, recursos humanos, desenvolvimento, você precisa trabalhar com dados e fatos. Parece que dados é algo que vai só para a parte técnica, programadores, não. Para qualquer área relacionada a desenvolvimento de pessoas, você não trabalha com achismos, com impressões. Você precisa, num feedback, você precisa, num momento de avaliação de performance, ter dados e fatos que vão te ajudar a medir a progressão, o desenvolvimento desse colaborador. Então, esse conceito, ele foi tão bem plantado dentro de mim que eu trabalho com isso constantemente. E uma terceira coisa que ela me ensinou foi olhar para pessoas. Então, assim, ela era super ocupada e as baias na empresa eram baixas. Então, e tinha um vidro, eu conseguia ver que ela estava trabalhando e mesmo muito ocupada, e eu estagiária, se eu chegasse e passasse por perto, ela tirava o óculos, eu lembro, assim. Parava tudo que ela estava fazendo e falava, oi. Não é aquela pessoa que te responde digitando para falar. Não. Te deu atenção. Ela olhava e se ela não pudesse falar, pode parecer algo muito simples, mas para mim foi muito impactante, porque a gente estagiário numa empresa grande quer fazer acontecer, quer trabalhar, quer volume. E quando ela parava tudo que ela estava fazendo e falava, olha, não, senta aqui, vamos resolver isso. Então, isso me ensinou esse respeito. A pessoa está na sua frente, você vai falar com essa pessoa, você vai esquecer outras coisas, porque esse respeito é merecido dentro das relações corporativas, né? E um pouco assim, se você quer que te tratem dessa forma, pratique isso também, né? Com certeza. Então, é interessante, muito bacana esse exemplo que você lembrou. Você citou que você começou a frequentar ambientes, eu imagino, com muito masculinos, né? Na época, talvez... acho que ainda hoje as empresas brasileiras têm poucas mulheres em cargos de liderança, né? Mas assim, e você é muito nova. E como que você se viu nisso? Você sentiu de alguma forma preconceito por ser mulher? Teve alguma dificuldade? Escutou algo que você falou, puxa, não merecia escutar isso, né? Acho que talvez assim, essa geração talvez seja a última geração de trogloditas, né? Esperamos. De homens assim que acham que as mulheres não têm os mesmos direitos deles, né? Mas como foi para você isso, né? Como que você enfrentou isso? Eu garanto que você teve alguns desafios a serem passados. Vários, com clientes, com gestores, com colaboradores, equipe. Então, foram momentos que exigiram muito de mim. Exemplos, a gente ia para uma reunião com o cliente com resultados ótimos, a gente saía... E o gestor virava para mim e falava, você é muito dominante em reuniões. E eu sempre procurei escutar o que a pessoa estava falando e refletir, talvez não seja tudo isso, mas essa é a percepção que ele teve de mim. Então, eu falava, de repente, com outras pessoas da reunião, oi, Daniel, tudo bem? Recebi feedback de uma das pessoas que estava com a gente na reunião, que eu fui muito dominante, que eu não deixei as pessoas falarem. Você percebeu isso? Você consegue lembrar de algum momento? Nossa, aí esse amigo falou assim,
essa pessoa estava na mesma reunião que eu, não percebi. Então, eu tive, sim, esses momentos de, ela quer se aparecer, ou ela quer mandar. Às vezes algum maldoso com ciúme faz E eu cheguei à conclusão que, muito provavelmente, nessas situações, se fosse um homem, eles falariam, poxa, olha, parabéns, o Daniel chamou a responsabilidade para ele e arrasou na reunião. Então, foram vários momentos desse tipo e com clientes, situações de desrespeito também, que muito provavelmente não aconteceriam, algumas situações de um assédio meio camuflado. Então, eu cheguei a pedir para não ir visitar alguns clientes e falar, olha, ou eu preciso ir com alguém. Eu não vou mais visitar essa empresa sozinha, porque eu não me sinto confortável. Bacana. E a empresa... Uma empresa multinacional acaba entendendo isso, né? Eles percebem... Para eles é muito importante também essa questão da pessoa se sentir bem, não se sentir assediada, né? Com certeza, com certeza. Bom, e você, no fim de tudo, foi morar lá em Tatuí, no interior. E por isso que a gente se conhece, né? Sim. E você está fazendo a mentoria com o nosso time lá de Tatuí. Então, eu queria entender um pouco isso também. O que fez você ir lá para Tatuí, no interior de São Paulo, uma cidadezinha pequena, 100 mil habitantes, né? Se você sente falta desse burburinho aqui de São Paulo, né? Eu brinco que eu carrego São Paulo dentro de mim, porque eu sou agitada e eu estou sempre fazendo 1000 atividades. E, na verdade, estar em Tatuí é bom porque eu consigo fazer muito mais coisas que eu faria em São Paulo, por logística, tempo. Então, eu ainda vivo uma vida agitada mesmo lá, mas é um agitado diferente. E, assim, para contextualizar um pouco... eu estava super bem na empresa, não saí por problemas ou porque eu não gostava. Eu gostava muito e tinha um cargo legal. Eu tinha aí uma projeção de poder trabalhar na Europa, viver na Europa com a minha família. Eu estava em plena ascensão. Mas eu até brinquei no momento que eu saí. Gente, eu vou sair... sabe aquele jogador que se aposenta depois de ganhar a Champions League? Sai por cima. Eu vou me aposentar agora, né, desse cargo, dessa empresa... porque realmente eu com meu esposo, nós temos filhos, né? E a gente entendeu uma frase que uma amiga minha, ela se chama Zora Viana, ela sempre fala assim, Daniel, primeiro você escolhe a vida que você quer, depois você escolhe a carreira que cabe nela. Interessante. O que acontece? Muitas vezes a gente vive uma vida... Em função da carreira. Em função da carreira. A carreira começa a ditar seus hábitos, seus costumes, e os sonhos vão ficando para trás, né? Então, hoje eu tenho muito mais clareza das coisas que são importantes e eu consigo praticar muito mais do que eu falo. Eu tenho pavor de falar para você, faça reuniões com a sua equipe se eu não faço reuniões. Ou você precisa ser mais assertivo nesse assunto se na hora de falar com você eu não sou assertiva. Bacana. Você falou algo que me lembrou, assim, eu te contei um pouco antes também, um dos sonhos que eu tenho é ser surfista. Mas eu observo que os surfistas, eles organizam toda a vida deles em volta do surf, né? Então, ele quer surfar toda semana. Então, ele trabalha perto da praia, ele dá um jeito de... Ele se organiza para que aquilo aconteça, né? Então, acho que é um pouco isso, né? Do tipo, o que te dá prazer? O que é aquilo que você faz no seu dia que você fala, nossa, que legal, que gostoso. O que você precisa ali? O que é mais importante? Então, eu e o meu esposo, a gente chegou à conclusão que daqui a alguns anos... Pode ser que eu pense, nossa, onde eu estaria hoje profissionalmente se eu tivesse seguido fazendo o que eu fazia? Mas eu tenho certeza que por mais que eu fique com essa pulga atrás da orelha, daqui a alguns anos eu nunca vou me arrepender, chegar e falar, ai, Daniel, me arrependi tanto de passar mais tempo com os meus filhos, de buscar eles na escola, de participar da atividade de Dia das Mães, nossa, me arrependo, não vou. Então, a gente escolheu, nesse momento, focar em uma vida mais equilibrada, com mais saúde, com um pouco mais de tempo. E não me arrependo, não. Que bom, legal. Você está atuando como mentora lá para, acho que 5 pessoas, né, da nossa equipe da CBR, né? Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que você faz, né? Eu vi que você tem reuniões com elas, individuais, e depois você indicou livros para elas lerem, né? E lógico que está passando vários feedbacks para mim também. Explica um pouquinho até para o pessoal que tiver interesse, né, em saber como que é o seu trabalho. Tá bom. Primeiro, eu fiquei muito impressionada com a equipe. Vocês têm uma equipe maravilhosa, as meninas são só mulheres por enquanto, tá? Então, estou feliz aqui, a liderança CBR feminina, mas muito dedicadas, tem muita sede de aprender. Então, assim, fiquei impressionada com a equipe, mas como que é o trabalho, né? Vou dar um passinho para trás para explicar o que a mentoria faz. Um mentor,
é diferente do que a gente vê no Instagram e muitas redes sociais. Não é uma pessoa que criou um curso só e que vai te passar uma série de dicas. Que tem muito disso na internet hoje, né? Não, nem me fale. É aquela pessoa que quer te ensinar a programar tendo feito um curso de uma semana. Não. O mentor, ele precisa ter anos de experiência naquela área que ele se propõe a ensinar. Ele precisa ter bagagem, porque qual é o maior objetivo da mentoria, se eu pudesse resumir aqui em poucas palavras? É acelerar o processo, a curva de aprendizado do mentorado. Então, se a gente vivesse só para aprender as tarefas por tentativa e erro, a gente teria que viver milhares de anos. E a mentoria vem para encurtar essa jornada. Então, no caso do grupo que eu tenho trabalhado na CBR agora, a gente está desenvolvendo competências essenciais para líderes, para sustentar ali essa liderança e ela está preparada para lidar com o crescimento da empresa. E como que a gente faz isso? Eu sento individualmente com cada colaboradora, faço um mapeamento para entender os pontos fortes, pontos de desenvolvimento, o que elas têm de crença sobre liderança, expectativas. Faço uma devolutiva para elas, para a empresa também. E aí, nesse caso, a gente fez algo bem personalizado para trabalhar essas habilidades chaves de comunicação, tomada de decisão, autoconsciência também dentro do ambiente de trabalho. E em aulas com elas, a gente trabalhar essas habilidades. O objetivo é, sim, desenvolver cada uma individualmente, o grupo como um todo e, como objetivo por trás disso tudo, que a empresa possa crescer, porque vai ter uma equipe de liderança mais forte. Então, não sei se eu resumi bem, sim, mas tentei explicar um pouco do trabalho. Bacana. Eu acho interessante porque eu escuto muito de empresários, ele falando assim, eu quero que meu time tenha performance. E perguntam, quando ele está no momento, ele fala, como que eu faço meu time ter performance? Você tem que capacitar seu time, né? Não é na chicotada, né, que eles vão performar mais, né? Eles têm que querer performar mais, né? Eles têm que saber como performar mais, né? Mas é um pouco isso que eu ia te perguntar agora. Também escuto de empresários o seguinte medo, assim, falar, mas eu dou um monte de treinamento para os colaboradores, eles fazem mentoria, eles ficam tão bons que eles acabam saindo, eles vão para outra empresa, alguém vem e rouba ele, abre a mente dele, ele vai querer para outro lugar. O que você pensa, o que você diria para um empresário que tem essa mentalidade? Agora eu vou olhar para a câmera, eu olho para o olho da pessoa e falo assim, então você está me dizendo que você tem medo, deixa eu ver se eu entendi, né? Você tem medo de capacitar a Priscila e ela sair da empresa. Ela bater asas. Bater asas, mas você não tem medo de não capacitar a Priscila e de deixar a Priscila com a mesma performance por 2 anos. Você está me dizendo que você prefere o segundo cenário do que o primeiro. No geral, quando eu devolvo essa pergunta, as pessoas caem em si e falam, é um risco maior. E eu aprendi com um gestor que eu tive da Espanha, ele falou, o meu objetivo é desenvolver a equipe de tal ponto que eles sejam melhores do que eu. Uhum. É um pouco do pensamento, quem tem filhos vai entender, né? Você quer que seu filho seja melhor, que ele alcance mais coisas que você. Apesar da sua equipe não ser filho, né? Não são famílias, é uma equipe. Mas você tem esse olhar também. Que bom se eu tiver pessoas na minha equipe que são melhores do que eu fazendo essa atividade ou falando com esse tipo de cliente. E, eventualmente, pode ser que essa pessoa saia, porque ela entendeu que ela cabe em uma estrutura maior ou em um setor diferente. Mas a gente não controla quem fica na nossa equipe sem desenvolvimento também. As pessoas casam, se separam, têm filhos, mudam os planos da vida. Então, sempre vai valer a pena você desenvolver e envolver essa pessoa no crescimento da empresa. O seu retorno vai ser sempre muito maior. Até para ter times mais enxutos, mais eficientes ali, né, com processos mais deles que tragam ideias para a empresa, né? Às vezes o colaborador está vendo algo acontecendo ali, que ele está lá na base, e ele não leva esse feedback para cima. Às vezes ele não sabe nem como apresentar esse problema. Não tem nem ideia por onde começar. Então, a mentoria e o treinamento, eles são parte da dinâmica corporativa, eles precisam acontecer. E o que acontece, Daniel, infelizmente, isso eu falo, eu já sabia por experiência, e agora vendo do outro lado, nas sessões de mentoria, que a maioria das pessoas, elas são promovidas, elas têm aumentos, muitas vezes salariais, elas têm títulos bonitos,
mas elas não foram preparadas para estar ali. Então, tem muito gestor que vai aprender a entrevistar depois que ele já está contratando pessoas. Ele vai aprender técnicas, formas de dar um feedback para o colaborador depois que ele já perdeu 2, 3 pessoas da equipe. E aí ele fala, RH, por favor, eu não estou sabendo fazer isso. Então, a empresa ser proativa nesse sentido de apoiar o desenvolvimento é crucial. Bacana. Acho que você começou esse trabalho de mentoria recentemente, né? Sim, foi no final de 2024. Mas já tem algum caso de sucesso? A gente espera que a gente seja o próximo. Sim. Mas assim, que você pode contar para a gente, do que você viu, como aquilo ajudou a empresa, os profissionais que estavam nela? Eu vou fugir aqui do setor corporativo. Quero falar de um caso que eu tive, que eu recebi uma mensagem esses dias, que foi um contato com uma pessoa diretamente. E ela não fez um processo completo de mentoria. Ela fez apenas a parte de mapeamento comigo. A gente já tinha trabalhado em alguma empresa no passado juntas e ela falou, eu tô perdidaça, não sei para onde ir, se eu caso, se eu compro uma bicicleta, preciso ordenar minhas ideias, quero sua ajuda. Eu falei, vamos lá. Ela é psicóloga e ela atendia em clínicas e tinha desafios e várias inquietudes e questões que deixavam ela para baixo. E ela não estava sentindo mais prazer. Mesmo sendo uma profissional extremamente qualificada, porque dentro da psicologia existem diversas formas de atuação. E ela tem uma forma de atuação muito específica, uma formação muito completa. E ela estava ali naquele, sabe, não estou gostando disso, e vivendo o problema. Qual que foi a grande devolutiva para ela? Você não está gostando disso porque você já tem tanta bagagem e você tem tão claro como você pode fazer a sua entrega que nenhuma clínica ou parceria que você tenha vai fazer o trabalho dessa forma. Chegou o momento de você dar um passo a mais. E fui levando ali, mostrando para ela a questão dela ter uma própria clínica como um plano futuro. No momento faltou ela, não, isso é impossível. Corta para algumas semanas depois, eu abrindo meu WhatsApp, vendo uma filmagem de uma sala. Eu falei, o que é isso? Ela, vou abrir meu consultório e tomou forma. Que legal. Então, assim, esse é um exemplo que, apesar de não ser corporativo, ilustra um pouco do trabalho, né? De trazer essa consciência e de mostrar para as pessoas, porque a gente acha que a gente se conhece, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar a situação sem esse apoio de uma pessoa. Eu escutei uma vez falando assim, o peixe não tem consciência da água, ele está imerso ali na água, né? Então, às vezes, a pessoa está tão imersa naquele problema que ela simplesmente não consegue ver ele, né? Alguém de fora consegue ver muito claramente aquilo e dar um feedback, né? Com certeza. Eu tive a clara sensação ali que durante a sessão de mapeamento, enquanto ela conversava comigo, ela estava buscando formas de lidar com aquela situação para continuar da mesma forma. E o que eu falei tudo bem, você consegue fazer isso também, mas será que isso é o que você precisa para esse momento da carreira e com a formação que você tem? E o mais bonito disso tudo é que, assim, não foi só uma percepção minha. Fez sentido para ela e ela agiu em cima disso. Agora virão novos desafios, outras coisas para realizar, mas ela segue nesse desenvolvimento que é importante. Bacana. Você lidou na sua carreira com muitos colaboradores de várias empresas, multinacionais e tal. Uma pergunta bem básica, assim, o que você mapeia de talvez os principais erros que eles cometem, assim, do tipo... Nossa, não acredito que esse cara não viu que ele está fazendo isso, né? O que você pode dizer ou que conselho você daria para alguém que está começando a carreira, falar, nunca faça isso? Olha, o primeiro ponto que eu vejo é que tem pessoas que são muito reativas. Então Fala o que pensa. Sim, e elas sem se preocupar com o contexto da empresa. Então, eles pensam muito no problema, eles acham que trabalham mais que todo mundo e saem fazendo um monte de coisas sem pensar. E muitas vezes são pessoas que agora me foge a palavra, mas eles são muito reativos ou muito passivos. Então, esses dois pontos são pontos que a gente tem que tomar cuidado. Por que eu digo isso? Porque a pessoa que vive na passividade, ela vai olhar e vai falar assim, eu não estou evoluindo, eu não fui promovido, eu não tive oportunidade, o Daniel, ele não me ofereceu isso. Mas ela nunca perguntou para o Daniel. Ela nunca levantou a mão, né?
o meu computador não está bom. Teria como você trocar a máquina ou mandar para um conserto? Ela vive reclamando que o computador trava na hora de fazer uma planilha, mas nunca te perguntou. Nunca pediu. Então, assim, ser muito reativo e ser muito passivo são erros que eu vejo que acontecem e que minam a confiança que as pessoas ao redor elas têm em você. Se alguém é muito passivo, vive ali sem querer fazer nada, o gestor fala, olha, nem vou passar isso para o Daniel, porque até ele entender, até realizar... É mais fácil passar para outra pessoa. Passa para outro. E o cara muito reativo, muitas vezes fala o que pensa e daí tem aquele ditado. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Não quer. Então, assim, um terceiro ponto que as pessoas erram muito, que está totalmente relacionado à passividade, à reatividade, é essa questão de falta de um contexto, né? Vocês ficariam impressionados se eu compartilhasse quantas pessoas eu falei ano passado que vinham com o mesmo discurso. E não eram pessoas que trabalhavam nas mesmas empresas, que tinham os mesmos cargos. A frase básica é assim, olha, lá na minha empresa, só quem é puxa-saco que é promovido. Não, porque o pessoal que fica de conversinha... Mas, muitas vezes, o que você percebe que é uma conversinha são pessoas estreitando laços, discutindo algumas soluções que vão mitigar os problemas que você tem hoje, que você acha que são mais importantes que todos. Então, eu até compartilhei ontem no Instagram alguns stories que eu falava sobre isso. Se você quer crescer na sua empresa, você não vai nem para nenhum desses extremos, mas você precisa observar quem são os líderes. Quem foram as últimas 3, 4, 5 pessoas que foram promovidas? Quando você entrar numa reunião com essas pessoas, olha como que elas se portam. O que elas perguntam, o que elas fazem. Isso um erro muito básico que poderia ajudar muita gente a não entrar em ciladas, sim, a não se expor, a não ficar trocando de emprego. Porque o que acontece, Daniel? As pessoas que agem assim, elas colocam o problema como da empresa. Aí foi o Daniel que não me desenvolveu, foi o Daniel que não me deu a oportunidade. A empresa não reparou no talento que ela tem, que está sentado na cadeira. E eu que trabalhei. E várias vezes essas pessoas trabalham bem, viu? Elas entregam. Mas elas trabalham vendo só o quadradinho delas, quando em uma empresa você tem que trabalhar para a empresa. O seu resultado individual, ele pode ser bom para você em alguns momentos, mas se ele não favorece o todo, não é algo que as pessoas vão investir de fato. E o grande problema para quem tem esse comportamento é que ele reclama que a culpa é da empresa, mas ele vai para uma outra empresa daqui 6 meses e o mesmo problema acontece. Vai ficar no quadradinho de novo. É aquele coitadinho que ele é a pessoa com mais habilidades do mundo e nenhuma empresa reconhece. Mas será que é a empresa que não está reconhecendo ou você que não está se adequando? Não é que você tem que mudar a sua personalidade, mas você precisa entender a dinâmica da empresa. Né? Você não se comporta da mesma forma num tribunal e numa festa com amigos. Então, dentro da empresa, qual é o comportamento? O que as pessoas olham e valorizam? E, a partir daí, você vai excluindo muitos problemas e focando em soluções práticas. Que também é importante, de alguma forma, esse colaborador saber que o gestor próximo dele veja o que ele está fazendo, né? Então, aí numa hora do café, ou até mesmo um happy hour, talvez, ele tendo uma oportunidade, ele mostrar essa vitória, que ele considera uma vitória, para o gestor, né? Olha que legal que eu fiz, né? Olha só isso daqui. Porque senão, às vezes, passa desapercebido mesmo, né? Quem não é visto, não é lembrado. Bom. E um erro muito comum é que as pessoas pensam que fazer muitas tarefas é ter visibilidade. Se eu faço tudo isso, se eu trabalho tantas horas por dia, eu preciso de um salário maior. Me deram um projeto que é muito importante, então eu tenho que ser promovido. Ele começa a achar que ele tem esses direitos, né? Quando, na verdade, assim, você demonstrando algumas características no seu comportamento, interagindo, fazendo essa leitura de cenário, você vai ter muito mais visibilidade. Né? Então, esses são pontos muito importantes que as pessoas erram muito. Essa leitura e não ir para nenhum desses extremos. Hoje, quando a gente vai contratar um colaborador, a gente analisa hard skills e soft skills, né? Queria que você explicasse um pouco o que são essas duas palavras, né? O hard skills, soft skills, e o que você acha até mais importante no mundo atual desenvolver. Na minha percepção, assim, hard skills eu consigo treinar a pessoa.
Uhum. Mas soft skills é muito difícil de uma empresa treinar a pessoa, né? Com certeza. Eu vou nessa mesma linha. Então, hard skills são aquelas questões mais técnicas de formação que você precisa para realizar uma tarefa, e as soft skills são relacionadas a competências comportamentais. A sua comunicação, sua interação social com as pessoas ali, a forma como você toma a decisão, né, que você se porta nos ambientes. Então, isso está relacionado mais à sua postura, ao seu comportamento. A gente não pode viver num mundo de fantasia e achar que é só soft skills. Se eu sou uma pessoa que me relaciono bem, que falo bem, tá tudo resolvido. Porque existem alguns cargos específicos que precisam de hard skills, assim, fortemente. Mas a gente tem que entender que hoje o mercado vai olhar muito mais para soft skills. Então, deixa eu só tentar dar exemplo. Ninguém aqui vai falar assim, gente, tem um médico maravilhoso que eu amo a consulta com ele. Ele não tem nenhuma especialização em cirurgia cerebral, ele nunca performou uma cirurgia, mas vou operar com ele. Porque eu adoro ele. Ninguém faz isso. Para algumas situações, a pessoa precisa, para entrar em alguns cargos em banco. Eu atendi bastante gente de banco ano passado. Você precisa da CPA 10, CPA 20, você precisa de certificações que digam que você está apto para realizar aquilo. Então, não é que assim, vamos lá, ninguém mais faz faculdade, ninguém estuda, vamos todos nós só assistindo alguns vídeos e tutoriais fazer o que tem que ser feito. Mas o fato é, se você tiver a sua formação em cirurgia cerebral e você for extremamente grosseiro, uma pessoa que não consegue ter empatia com seu paciente, muito provavelmente, por melhor que seja a sua formação, as pessoas não vão te recomendar, você não vai crescer. Então, as soft skills, hoje, elas assumem ainda mais com as novas gerações que estão vindo e com a gente se desenvolvendo mesmo como sociedade ali, culturalmente também, a gente já vê que são muito relevantes para empresas, e as empresas muitas vezes preferem treinar a parte técnica e falar assim, olha, eu vou mudar a Priscila de área, ela vai sair da área A para a área B, mesmo sem formação, porque ela tem o que é mais importante, que são os comportamentos que a gente valoriza dentro dessa empresa. Encaixa com a cultura da empresa, né? E entra no soft skills também a questão do quociente emocional, quanto aquela pessoa aguenta de pressão ou num ambiente de estresse, como ela se comporta. A inteligência emocional, com certeza, é uma das competências. Inclusive, tenho trabalhado isso na mentoria com a CBR. A inteligência emocional, ela fala de lidar com situações de estresse. Naturalmente, tem alguns perfis que vão lidar com isso um pouco de uma forma mais natural. Tem pessoas que, sob situação de estresse, elas tendem a responder de uma maneira mais tranquila e conseguir performando. Tem pessoas que vão se sentir um pouco mais perdidas e vão desestruturar um pouco mais, mas é uma habilidade que você consegue desenvolver, com certeza, melhorar. Talvez seja mais natural para alguma pessoa que está assistindo para a gente, menos para outros, mas é muito importante, porque o que acontece? A gente não consegue controlar nada, né? Sim. E o dia a dia de trabalho, os negócios, tecnologia, um erro no sistema não pode te desestruturar ao ponto de parar de trabalhar naquele dia. Não querer nem trabalhar, né? É muito comum hoje no mundo atual a gente ter questões de burnout e tal, né? Porque realmente a carga está muito intensa, né? Mas muitas vezes, e é óbvio, né, gente? Lembrem que eu tenho a formação em psicologia. A culpa não é da pessoa que está com burnout, mas muitas vezes a gente se coloca em algumas situações que não favorecem a nossa inteligência emocional, claramente, o desenvolvimento dela. A pessoa, vamos dizer assim, esgarça, ela vai além do limite que ela deveria. Ela vai assumindo responsabilidades, ela não trabalha a habilidade de dizer não. Porque o seu chefe ele não vai confiar menos em você se você disser não. Muitas vezes você diz não para alguma proposta que você recebe, para algum convite do seu gestor, e eu te garanto que ele vai passar a te respeitar muito mais. Se isso for coerente com o seu cargo e onde você quer chegar também dentro da empresa. Então, muitas vezes o desgaste vem porque a gente está nessa onda de, olha, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso fazer mais e entregar mais. Lembrem que nunca vai ser a quantidade do seu trabalho. Se você quer crescer na carreira e atingir cargos mais altos. Talvez para algo operacional, se você tem um cargo que você trabalha como auxiliar de produção. Muitas vezes, você vai ser o seu desempenho vai ser medido, de fato,
por quantidade de tarefas realizadas. Mas quando a gente fala de um contexto corporativo que envolve carreira e desenvolvimento, a quantidade nunca vai ser o maior foco, e isso eu posso falar para vocês por experiência. É a qualidade da entrega. E o quanto essa entrega está conectada a objetivos maiores que os seus e só o da sua área. Porque eu vejo, às vezes eu observo isso também. Tem até um ditado assim, não tem nada pior de ser feito do que aquilo que não precisava ser feito. Né? Então, às vezes, a pessoa tá desenvolvendo um negócio lá que ela está com tesão de fazer aquilo, mas aquilo não está no objetivo da empresa, não está na estratégia da empresa. Então, o que ela fez para a empresa foi perder tempo, né? Você entra em uma reunião e começa com várias sugestões e ideias para o seu cliente, sem saber que naquela semana a empresa foi adquirida por uma outra empresa e eles estão num processo aí dessa junção de culturas e estão com desafios muito maiores do que esse problema que você está fazendo. Então, ter esse olhar mais amplo da situação te ajuda em diferentes situações, né? É um ponto que a gente poderia também ficar falando aqui por muito tempo. A gente falou um pouco também de gerações, né? Uhum. E hoje tem a geração Z, que virou muito meme de internet, até né? O pessoal falando dos Gen Zs, algumas piadas aí sobre os Gen Zs e a forma muito diferente que eles veem o mundo e o mundo corporativo está talvez sofrendo um pouco com a chegada dos Gen Zs ou não sabendo lidar com eles, né? Na sua opinião, isso é um problema mesmo? Essa geração veio com, sei lá, com uma formação estragada, vamos dizer assim, ou o mundo corporativo que realmente não está sabendo lidar com eles? Olha, vamos dar uns passinhos atrás. Eu lembro que quando eu estava trabalhando lá por volta de 2010, eu participei e acompanhei alguns treinamentos de gestores. E era a época que estavam falando muito sobre os líderes dos millennials, né? Então, em 2010 estavam falando muito disso. O problema era os millennials. Quem vai assumir liderança e baby boomers e etc. Então, foram várias séries de treinamento que se chamava Leader Coach. E estavam trabalhando muito isso do gestor ser alguém que desenvolve o colaborador. E eu lembro, tenho essa... Se eu fechar o olho, eu lembro até da sala, de como era a apostila, da comida que a gente comeu naquele dia, naqueles dias, né? Porque foram alguns. E por que isso me marcou tanto? Porque eu tinha pessoas que já estavam em cargos de coordenação, analista sênior, participando ali do treinamento, e aquilo soava muito disruptivo para eles. Pensar num gestor com essas características. Então, o que eu tenho para dizer sobre os Gen Z é que, assim, antes da gente rotular, eu entendo que tem os memes, assim como fazem de millennials e a internet está aí para a gente se divertir também, dar risadas, a gente precisa entender que todas as gerações, a partir de agora, são gerações que não viveram antes da internet. Os Gen Z, apesar de serem extremamente tecnológicos e ligados à mudança, eles viveram uma pandemia também, num período de idade que eles podiam estar entrando ali nas faculdades e o pico de interação social foi tirado deles bruscamente. Então, o que eu entendo e que eu percebo dessa geração é que eles vêm para desafiar a forma como as empresas estão lidando com o desenvolvimento. Então, são pessoas que buscam muito esse feedback bilateral, não é unilateral mais, são pessoas que buscam maior coerência de vida pessoal, vida profissional, e se a gente conseguir, como empresas, como sociedade, lidar dentro dos limites que são possíveis com essas características, a gente só tem a ganhar. Porque quem não quer estar perto de uma pessoa que é mais coerente, de uma pessoa que consegue entregar e ver valor no que faz? Propósito, né? Eles se preocupam muito com o propósito do que eles estão fazendo, não faz só por fazer, né? E são nativos digitais. Então, a empresa que consegue desafiar seu modelo de liderança, que pode ser muito rígido, talvez, conheço várias empresas que são ultra rígidas, elas vão conseguir explorar melhor o potencial da geração Z. E aí eu digo até como um alerta. Eu já trabalhei em empresas que tinham pessoas que estavam lá há muitos anos e eles estavam desesperados fazendo um plano de sucessão. Porque é isso. Quem que vai ficar? Você atingiu aqui no ACBR um pico ali de sucesso, tá tudo maravilhoso,
Mas você vai querer uma hora surfar. Sim. Sua vida vai ser assim, Ainda ó, vou. cheguei nesse nível que agora eu não quero fazer os dois, eu quero só surfar. Quem vai fazer isso daqui no seu lugar? E você não consegue preparar essa pessoa daqui 10 anos. Não adianta você imaginar que você vai fazer uma cópia sua, um clone seu e ficar lá. É outra pessoa com outra cabeça. E você precisa começar a fazer isso. E como que você vai encontrar sucessores? Trabalhando constantemente com desenvolvimento humano. Ainda que essa pessoa se desenvolva ao ponto de ir para uma outra empresa. Se você desenvolve alguém ao ponto dela ir para uma outra empresa, mas ela ir bem, você fez o seu papel. Imagina, daqui a alguns anos as pessoas falam, nossa, contratei alguém que era lá da CBR, pessoa maravilhosa. Isso fala da sua marca. Agora, se as pessoas que estão saindo da sua empresa sem treinamento são ruins, você fala, ó, gente, não contrata ninguém que é da CBR, porque a galera vem crua, sem nada. E quando a gente fala de Gen Z, é isso. Vamos desenvolver essas pessoas e vamos ver o que a gente consegue adaptar das ferramentas que a gente tem para crescer junto. Porque eles vão existir nas empresas. Sim, é a próxima mão de obra que vai a ser recrutada, né? Eu acho que eles vão ter um choque aí de cultura empresarial, né? Coisa que eles nunca, talvez, tenham vivido. E vão se adaptar, né? Logicamente, né? Mas eu observo, assim, nos Gen Z, os que têm algum talento, vamos dizer assim, ou que não têm, que não batem tanto de frente, né, com essa cultura empresarial, vão se destacar muito, porque eles estão sendo a minoria atualmente, né? Então eles vão naturalmente acabar se destacando, né? Mas sabe, eu vou até abrir aqui, espero que meu pai nunca assista o podcast, gente, mas vou falar para vocês que eu até já comentei com o Daniel, eu fui para Londres, fiquei um período curto lá, mas quando eu voltei, eu abri mão de um emprego corporativo porque eu queria voltar a trabalhar com aulas de idiomas. Eu falei, meu ciclo ainda não terminou. Eu preciso de mais experiência porque eu gosto muito, né? Trabalhei esses 18 anos que eu trabalhei voltada para a educação, eu trabalhei de alguma forma com idiomas. E quando eu falei com meu pai, ele falou assim, ai, que vergonha. Eu preferia que você nem trabalhasse. Nossa. Porque foi claramente um conflito de geração, né? Apesar de eu não ser Gen Z, mas o meu pai, ele não entendeu o meu movimento de carreira. E que aquilo dali era algo que estava totalmente alinhado aos meus valores, ao que eu acreditava. E o meu próprio pai, ele não me deu suporte nessa decisão e eu falei... Ele achou que era um erro que você estava cometendo, um erro muito sério que você estava cometendo. Eu falei, ai, tudo bem, pai, assim, nesse momento eu não tenho nem o que te falar, é uma decisão que eu tomei. Você cursou a faculdade à toa. Eu falei, não, a psicologia, ela está muito presente. Eu acho que um dos diferenciais que eu trago em conversas é essa escuta, essa percepção, de fato, essa leitura das pessoas, né? Mas ele não entendeu. E é mais ou menos o movimento que as empresas muitas vezes fazem. Eles querem que a geração Z, que passou por uma série de experiências, ou outras gerações também, eles vão rotular e falar, ó, isso daqui não cabe, eles têm que se encaixar. Quando, na verdade, está todo mundo se desenvolvendo junto. Né? Então, o que eu penso vai nessa linha. Bacana. Eu vi para as nossas meninas, você recomendou muito a leitura de um livro Essencialismo, né? Até depois eu vou te convidar para a gente fazer. Eu vou ler o livro, tá bom. Vou te convidar para a gente fazer um podcast sobre ele, né? Eu vi que está impactando muito. Desde os primeiros capítulos, a minha esposa, Carmen, que também está fazendo a mentoria com vocês, já está super impressionada com o livro. Gente, leiam. Eu não tenho nenhum cupom de desconto. Não estou ganhando dinheiro para indicar esse livro, mas é maravilhoso. Ele foi um divisor de água na minha trajetória profissional. Porque eu passei pelo que muita gente passa na carreira e por isso que eu digo, a mentoria vem para encurtar a sua jornada aí de desenvolvimento, porque eu não quero que as pessoas que passam por mentoria comigo tenham que passar por tudo que eu passei, os erros que eu passei, né? Mas eu, como grande parte dos líderes, eu imaginava que como líder eu tinha que fazer tudo o que eu fazia antes, então entregar muito em quantidade. E, além disso, fazer o trabalho da minha equipe e gerir a minha equipe. E ninguém tem tempo para isso, gente. Eu morava em São Paulo. Eu levava por dia para ir para o escritório 4 horas de trajeto. Nossa. E aí você tem que dormir, você tem que comer, você tem família. A conta não fecha. E quando eu li esse livro, eu li num período de recesso, de final de ano. Eu lembro de voltar e eu virei para o meu gestor e falei, nossa, as férias foram boas, eu li Essencialismo. Parece que eu tirei 80 toneladas das costas dele. Ele fez, ai, que bom que você leu.
É como se assim, nossa, agora eu não vou precisar te falar uma série de coisas que eu queria te falar. E eu falei, agora eu entendo. Então, eu trago esse livro para que a mentoria ela vai trabalhar alguns pontos, ou quase todos os pontos que estão ali no livro, mas como é um período muito intenso, eu brinco que é como a mentoria ela é um remédio injetado na veia. Ela acontece ali, de uma semana para outra, as pessoas já querem mudar, implementar coisas. Um monte de coisa para a pessoa pensar, né? Só que para isso se manter e ser sustentável ao longo do tempo, eu indico, e muitas vezes eu presenteio essas pessoas com livros, com algo que eu entendo que pode ir ressoando essas palavras, esses ensinamentos ao longo do tempo. Então, é um livro que eu gosto muito e eu acho que todo mundo que trabalha com liderança e que tem uma rotina corrida pode ler. E não é um livro que você vai ler uma vez na vida. Você pode ler em diferentes momentos, porque a nossa tendência vai ser sempre voltar um pouquinho do que a gente era antes, e ele vai te ajudar a ajustar o foco da sua carreira para o que é mais importante de fato. A pessoa não querer fazer tudo, um monte de coisa ao mesmo tempo, querer abraçar o mundo, né? Ela realmente ter foco no que ela quer fazer, precisa ser feito naquele momento, né? Quem quer fazer tudo não faz nada. E quando tudo é urgente, nada é urgente. E tem uma frase, agora eu não sei se é o Jim Collins, mas tem um autor que diz assim: se um líder tem mais de 2 prioridades, ele não tem prioridade nenhuma. Sim. Então, você pode fazer muitas tarefas, mas se essas tarefas não estão relacionadas às suas prioridades, você está perdendo tempo. E uma vida com internet, com tantas informações, coisas acontecendo, transformações acontecendo de forma tão rápida, perder o foco é muito fácil. Então, o livro, ele vem como um convite a essa reflexão de o que é essencial de fato. Eu posso deixar de fazer um monte de coisas, mas se eu deixar isso daqui, eu vou desmoronar, sabe aquele jogo da torre? Sim. É como se eu tirasse uma pecinha, a torre inteira desabasse. Eu vejo as pessoas, às vezes, errando muito na questão de saúde e exercícios físicos ou melhor alimentação, sempre fica para depois, né? E é muito comum a pessoa falar assim, eu não tenho tempo para ir na academia, eu não tenho tempo para cozinhar, por isso que eu como lanche, qualquer coisa aqui. Mas você pode traduzir isso, se você não tem tempo, aquilo não é a prioridade para você. Sim. Mas em algum momento a vida vai te cobrar aquilo, né? Mas quando eu decidi que eu ia sair do mundo corporativo, da forma que eu participava antes como CLT, eu fiz uma série de exames e eu estava totalmente desajustada em todos os itens ali do hemograma estavam Gabaritou ruins. negativo ali. Gabaritei, mas assim, foi anemia, foi triglicéridos, tudo. Por quê? Deu um choque, né? Dormia pouco, eu sempre estava conectada, eu não comia muito mal, assim, mas também não comia o que eu precisava de vitaminas. E só da minha mudança para o interior, de conseguir fazer atividade física e descansar um pouco mais, ano passado mesmo eu já resolvi tudo. Legal. E um médico já tinha até me recomendado uma cirurgia, acho que no pâncreas, algum órgão que eu nem vou lembrar agora, por alterações no exame. Mas ano passado eu consegui regularizar e não preciso mais disso. Então, a gente vive tão imerso ali em tantas atividades que, de novo, é muito fácil a gente perder o foco. Eu lembro também, eu senti um choque parecido com esse, uma vez eu fazendo um check-up, e o médico me entrevistando, ele perguntou, você faz exercício? E na minha cabeça, eu sempre nadei desde criança, e na minha cabeça eu ainda era um atleta, né? Eu ainda era o nadador. Daí eu fui falando meus hábitos, acordo tal hora, faço isso, caminha? Não. Corre? Não. Dá. Daí ele falou, bom, como você é sedentário, e a hora que ele concluiu essa frase, veio na minha cabeça, eu não sou sedentário. Mas espera lá, por que ele está achando que eu sou sedentário? Por causa das respostas que eu dei para ele, então eu sou sedentário. Isso devia ter uns 40 anos, né? Aí foi a hora que eu falei, puxa, eu preciso mudar de estilo de vida, preciso encaixar tempo para ter um esporte na minha rotina, senão eu vou sofrer todos esses males aqui que ele está falando que o sedentário sofre, né? E eu vejo como mudou a minha qualidade de vida, né? E hoje, se você navegar ali na internet alguns minutos, você vai ver que, quais são os hábitos de empresários bem-sucedidos? O pessoal vai golfe, tênis, são esportes que trabalham várias skills, por mais que você fale, não, ele só está jogando.
Não, no tênis, eu estava lendo uma matéria muito interessante. Você tem que lidar com erro, porque você nunca, por melhor que você seja, você nunca vai acertar todos. Aquela memória muscular é muito difícil de adquirir, né? Você nunca vai acertar tudo, você tem que ter um pensamento rápido. Então, você consegue trabalhar uma série de habilidades que são extremamente relevantes. Uma coisa que eu fiz depois de mudar para Tatuí, quem estiver assistindo talvez não saiba, mas Tatuí é a capital da música, gente. E eu falei, eu não posso mudar para Tatuí e não aprender algum instrumento musical. Eu comecei a fazer aula de piano. Nunca tinha tocado, nunca tinha aprendido nada. E é como se fosse uma outra língua, né? Se você aí toca algum instrumento, você sabe do que eu estou falando. E eu entendi o quanto isso me traz de foco, de clareza. Então, eu vou trabalhar um relatório de alguém da CBR ali da mentoria, sento e toco uns 10 minutos ali de piano, pego uma música diferente, depois eu sento para fazer o relatório, é outra qualidade. É engraçado, né? Você deixa o cérebro fazer outras atividades, parece que ele continua em segundo plano pensando naqueles outros assuntos que você queria resolver, né? E você abstrai, você trabalha muitas habilidades de raciocínio lógico, de foco, fazendo algumas atividades. E é isso, abrir mão da saúde, abrir mão de aprender algumas questões, num curto prazo até pode ser sustentável. Eu entendo, se você está assistindo a gente, está no começo da carreira, talvez você não consiga não trabalhar tanto, você vai precisar fazer algumas horas extras, Faz parte, você vai entregar mais. Mas o problema, gente, é quando isso se torna o seu modus operandi por anos na sua carreira. Um CEO que só trabalha e não dorme, um coordenador que não tem tempo para ir numa apresentação de escola de um filho, nunca. Essa pessoa ela tem muitos problemas. Ela precisa de um chacoalhão porque em algum momento a conta vai chegar. Ela vai se perguntar assim, quem eu sou? Eu sou o fulano da empresa? E o dia que eu não estiver mais na empresa, ou que a empresa me mandar embora, eu vou deixar de ser o fulano, né? Então, a personalidade dela começa a se misturar com o cargo dela, né? Sabe como eu aprendi isso? De uma forma muito interessante. A minha mãe trabalhava em uma instituição financeira muito grande e teve um momento que eles fizeram vários cortes de funcionários. E minha mãe trabalhou lá por muitos anos, assim, décadas. Então, as amigas dela são as minhas tias, a gente se conhece, visita, tem churrasco. E nesse momento que várias pessoas foram demitidas e passaram por um período difícil, eu entendi o impacto que a vida profissional tinha na vida deles. A pessoa quase que perde o propósito, né? Não, pessoas que entraram em depressão profunda, pessoas que passaram por situações pessoais muito difíceis. E isso, para mim, foi um exemplo gritante, porque era uma pessoa querida que estava com a gente no final de semana e que perdeu o rumo da vida porque aquele cargo deixou de existir, aquela carreira que eles tinham imaginado. O status que ela tinha deixou de existir. Então, é muito sério mesmo. Interessante. Uma das coisas da mentoria que você pediu para a gente é que as reuniões sejam sempre feitas, mesmo se você esteja uma rotina super apertada ali, né? Que às vezes a pessoa tá naquela correria e fala, não dá para fazer reunião. E você citou aqui, não, que elas são sempre muito importantes. Por que isso? Bom, vamos lá. Preciso fazer um disclaimer. Eu entendo que, principalmente depois da pandemia, a gente está muito conectado e é cansativo ficar olhando para a tela e falando o dia inteiro. E muita gente fala assim, nossa, eu participo de 10 reuniões e nem trabalho. Nem trabalho. Porque fica só conversando. Mas, vamos lá, quantas dessas pessoas olham para a agenda da semana ou do dia e falam, hoje eu tenho uma reunião assim, assim, assado, vamos discutir esses pontos e o que eu posso falar nessa reunião é isso. A dúvida que eu queria tirar, a ideia que eu queria dar é essa. Então, a primeira dica eu não estou falando nem para gestores, estou falando para o colaborador mesmo. Ao invés de reclamar, tenta perceber as oportunidades que você tem de demonstrar o seu trabalho, de levantar a mão e falar, olha, eu estou vendo que vocês estão reunidos para falar desse problema, eu queria me voluntariar para fazer essa atividade. Nossa. Não é que você está pegando mais trabalho e você vai se sobrecarregar. Você está enxergando possibilidades e você vai impulsionar o trabalho de muita gente ali. Então, a primeira coisa é, reunião por reunião, ela nunca vai ser benéfica. Você vai perder tempo, paciência, saúde, tudo. Então, o seu olhar para reuniões, esse é um convite. Se você está liderando a reunião,
ou se você vai falar com o cliente, a primeira coisa, eu fazia, era muito interessante quando eu falava com clientes, o que eu quero saber hoje desse cliente? E eu anotava. E o que eu quero que ele saiba sobre mim ou sobre a empresa? E eu ficava buscando formas de chegar naquele assunto. Então, deixa eu te oferecer isso daqui que pode ser muito legal para você. Vai levando a conversa para atingir aqueles objetivos que você objetivo. E o que eu quero que esse cliente conheça sobre mim? Então, você faz isso? Se você não faz isso, tenta. Aí depois você me conta se você ainda odeia reuniões nesse tanto. Mas é aquela coisa, se organizar muito antes da reunião, né? Traçar essas metas, né? Ah, o pessoal na empresa marca reunião, eu nem sei por quê. Você já sugeriu? Pô, Daniel, você me chama sempre para reuniões, está lá escrito reunião. Você consegue colocar algum tópico para eu ver? Então, eu sempre pedia, olha, nessa reunião eu preciso preparar algo. O que você quer? Você economiza muito tempo ali. Mas agora, falando de empresas e gestão, por que as reuniões são importantes? Porque você vai desenvolver esse colaborador, você vai olhar no olho. Quando a gente vai conversando no dia a dia, a gente tem a impressão que está todo mundo na mesma página, que está todo mundo entendendo o que a gente está falando. Mas se você é casado, se você tem amigos, você sabe que as pessoas não entendem 100% o que você está falando. Eu repito muito isso para o meu time, assim, nunca suponha nada, tenha certeza. E como é que você tem certeza? Perguntando, né? E, além disso, se a gente vai estudar literatura ali sobre desenvolvimento de pessoas, o desenvolvimento de pessoas, ele está pautado na relação de confiança que as pessoas têm entre elas dentro da empresa. Então, você está na empresa, você não conhece as pessoas desde criança, você não tem um contexto. Muitas vezes, você só conhece a pessoa dentro daquele cenário. Como que você vai aprender a confiar? Tendo tempo com aquela pessoa. Então, o meu convite a todo mundo que é gestor, e eu já pensei assim também, gente, não posso fazer reunião porque eu não tenho tempo, é você se perguntar também. Eu ganho mais investindo 30 minutos toda semana ou a cada 2 semanas, escutando essa pessoa e desenvolvendo ela, ou não escutando, não desenvolvendo e ajudando ela a apagar vários incêndios. Então, a curto prazo, você pode achar que você está perdendo tempo com reunião, mas a médio e longo prazo, você está economizando muita coisa. Bacana, mas sempre lembrando isso, ela tem que ser intencional, tem que ter pauta, tem que ter objetivos a serem atingidos naquela reunião. Sim, tem as boas práticas, né? Você pode ter um documento compartilhado com essa pessoa, e eu já tive momentos com a minha equipe que assim, olha, eu não tenho nada para falar, porque reunião de equipe também não é para você ficar, e esse problema, e isso. Não, isso daí você tem que encontrar formas de fazer no dia a dia, estruturar ali, documentar alguns processos. Mas eu já tive reuniões com a equipe que a gente falava assim, olha, não tenho nada específico para falar hoje, mas vamos voltar aqui no seu plano de desenvolvimento? Me conta o último cliente que você teve que solucionar esse problema aqui dessa forma. E era algo que parecia, entre aspas, mais teórico, mas que era um treinamento para aquela pessoa. E era uma oportunidade de eu olhar para ela e falar, eu estou te vendo. O que você quer aprender de mim? Priscila, estou te dando a oportunidade de você mostrar o seu trabalho para mim, né? Priscila, eu nunca vi essa situação. O que você acha disso? Então, era muito necessário para mim ter essas reuniões. E é óbvio, se o gestor não tem tempo naquela semana por uma questão de saúde ou por algum projeto muito grande que ele está trabalhando, eu viajava para outros países. Algumas semanas eu não conseguia, por fuso horário, encaixar algumas reuniões. Não vai ser o fim do mundo, porque você já tem uma constância e um jeito de liderar a equipe que ela não vai morrer se você desaparecer momentaneamente. Mas esse hábito é extremamente importante, porque a confiança vem dessa interação mais intencional também, que é uma palavra excelente. Legal. Para a gente fechar aqui o bate-papo, que tá uma delícia, né? Dá para estender bastante, mas eu sei que você também tem horários aqui. Eu queria falar um pouco de diversidade. Eu me orgulho de ter uma certa diversidade aqui no CBR. Não foi intencional, a gente não contratou pessoas pensando na diversidade, mas a gente tem ela dentro da nossa empresa, né? Mas eu vejo muitas empresas grandes investindo pesado nisso e, às vezes, na minha opinião, até cometendo alguns erros, que é criação de vagas com um carimbo ali de uma etnia ou de um sexo, quando eu acho que o critério técnico deveria ser talvez o mais importante. Né? Teve um caso que eu vi que era uma companhia aérea que estava recrutando pilotos
que tinham que ser de tal característica. Acho que o principal critério para contratar um piloto tem que ser técnico, tem que ser quantas horas de voo e tal. Então, parece assim, mas o mundo carece dessa diversidade dentro das empresas. Uhum. E as empresas têm muito a ganhar com essa diversidade. E como que você vê o Brasil hoje em relação a isso, né? O pessoal não está dando muita bola para isso, está fazendo de forma atrapalhada, ou nem está prestando atenção? O que você acha? A gente tem um pouco de tudo. Então, tem setores que são naturalmente mais conservadores, mais machistas. Tinha alguns tipos de clientes de alguns setores que, mesmo que eu fosse a gerente da área, eu não atendia. Porque era um ambiente tão machista que, mesmo eu falando com uma mulher, se eu falasse assim para a mulher durante a reunião, olha, eu acho que se a gente juntar isso daqui, o 1 mais 1 vai dar 2. Ela olhava e falava, não. Ou se eu falasse, olha pela janela, o céu é azul, o céu é amarelo. Elas não concordavam, porque eu era uma mulher. Então, quando eu percebi isso, eu chamava um colega Você já de entrava vendas, em desvantagem na reunião. Entrava em desvantagem. E eu olhava para o meu colega de vendas e falava, olha, o meu objetivo da reunião, aí falando de novo de objetivos, é que a cliente, ela olhe para esse processo para que a gente possa desenvolver esse ponto. E eu preciso que ela entenda que o céu é azul. Aí ele chegava e falava, oi, bom dia, fulana. Você olhou aí pela janela que o céu é azul? Nossa, o céu é muito azul, eu amei. Então, assim, existem setores que ainda são mais fechados e tem uma série de questões a serem resolvidas, outros que já são mais flexíveis, empresas do setor de tecnologia, no geral, de bem-estar, eles estão em um momento diferente, mas o que eu vejo é que, assim, o grande desafio de falar de diversidade hoje é um pouco do que a gente falava das gerações. As empresas, elas entenderam que a forma delas funcionarem tem que ser assim, então eu preciso fazer tudo dessa forma. E tudo que vem fora do que eu esperava está errado ou não faz sentido. E a gente ganha muito, como você disse, com a diversidade. Não só diversidade de opção sexual, de etnias, de religião. A gente ganha muito com diversidade cultural. Eu, falando com uma das pessoas do projeto ACBR sobre o que você mais gosta de trabalhar. Nossa, eu amo quando eu falo com clientes de outros estados, porque eles têm sotaques diferentes. Isso dentro do Brasil. E olha que gostoso a gente aprender com outras culturas, que tem determinados horários que não adianta você mandar mensagem para o pessoal. Não vai responder. Diversidade cultural de países, né? Eu trabalhava muito aqui na América Latina com equipes em diferentes países e mesmo dentro da América Latina, que todo mundo acha que é igual, eu via muita diferença. Foi um choque muito grande para mim falar com o pessoal do México, porque eu não entendia ali uma forma de equalizar a minha comunicação com eles. Eu levei um tempo. E quando eu aprendi a falar com eles, não só no idioma espanhol, mas na mesma língua de comportamento, as coisas mudaram completamente. Então, de novo, a empresa precisa olhar para a diversidade em um aspecto mais amplo e entender que o mundo é diverso. Sim. E quanto mais a gente puder utilizar essa diversidade para apoiar o crescimento e os projetos da empresa, melhor vai ser para todo mundo. Se a empresa quer vender produtos para todo mundo, né, ela tem que ter essa diversidade dentro dela também, né? Você citou essa história do México, me lembrou uma história de uma consultoria que eu fiz na Alemanha e um time de 8 brasileiros. E antes da gente chegar lá, os alemães prepararam os alemães que iam trabalhar conosco. E depois a gente ficou muito amigo deles e eles contaram essa reunião como foi para a gente, né? Uma reunião antes da gente chegar lá. Que eles contrataram algum entendido de brasileiro lá e esse cara falou assim, olha, quando vocês forem falar com os brasileiros, sempre deem bom dia antes. Daí depois você pergunta se ele está bem. Pergunta também da família dele, da esposa dele. E os alemães, mas para que tem que fazer tudo isso, né? Por que isso? Não, porque os brasileiros são assim, eles têm que ter essa formalidade antes da conversa. Né? Porque o alemão é muito seco, né? Ele já quer chegar, já quer resolver, e a gente acha ele mal educado por ele ser muito direto assim. Então, eles tiveram que passar por essa reunião para receber uma cultura nova ali neles. Né? Mas, no final, a gente ficou muito amigo deles, a gente conversa até hoje. E tá vendo? São pequenos detalhes que podem facilitar negociações, crescimentos de empresa. Ou até fazer você perder negócios, né?
Esperamos não chegar aí. Se você já chega atropelando a cultura daquela pessoa, né, o que ela considera um bom modo, acabou o negócio ali, né? Então, a diversidade é muito ampla, mas focando especificamente aqui na questão cultural, a gente pode aprender muito com as outras pessoas, e isso está totalmente relacionado a essa habilidade que a gente falou lá atrás, que é importante da leitura do cenário que você está. Então, se o cenário que eu estou tem uma cultura específica, seja local, regional, ali, algo da empresa ou do país, você precisa aprender com isso. Não quer dizer que você goste, concorde com tudo. Algo parecido aí com o que você comentou sobre a Alemanha, mesmo que aqui no Brasil a gente se ache super carinhosos e abertos, gente, falar com o pessoal do México e algumas vezes até com os da Colômbia, eu me sentia a pessoa mais grosseira do mundo. Porque eu estava acostumada a mandar alguns e-mails bem diretos e eu percebi que eles falavam, nossa, mas eu fiz alguma coisa errada? E eu entendi que eles sempre utilizavam saudações, podia ser uma conversa assim, que a gente já mandou 10 e-mails, 10 respostas na mesma thread. Eles falavam, oi, tudo bem, muito obrigada, que tenha uma excelente semana, eu espero que a sua quinta-feira esteja ótima. E a gente falava, mas para que tudo isso? Porque é assim. E se você não tem aquele hábito, ele vai achar que você tem alguma coisa errada. Ele tira o foco do que ele precisa fazer e ele começa a prestar atenção e falar, será que eu fiz algo de errado? Então, olhar para essas nuances do relacionamento fazem muita diferença. E isso vai falar sobre gerações, vai falar sobre uma série de aspectos da diversidade que podem ser muito positivos. Que aí entra até na empresa, por exemplo, lá em Tatuí, a gente tem muitos adventistas, porque lá tem a Casa Publicadora Brasileira, que é uma grande gráfica que faz todo o material dos adventistas. Então, você tem que entender que, para eles, sexta-feira, o horário do pôr do sol é sagrado. Então, e varia os horários ainda, né? 5h30, não, agora é 6, agora é 5h45, mas depois daquele horário ele não pode mais trabalhar e você tem que respeitar isso, né? Sim. Quer ver um exemplo relacionado a isso? Eu fui pedir a etiqueta escolar dos meus filhos para uma pessoa lá da cidade e eu falei, poxa, o meu celular para eu fazer o Pix não está comigo agora, eu vou conseguir mais tarde. Ela falou, não, me paga depois, porque daqui a pouco vai ser a viração do dia e eu prefiro não receber hoje. E eu falei, nossa, que curioso, né? Mas é um hábito. Sim. E para ela era preferível que eu pagasse depois do final de semana ali, do dia que é específico para eles, do que pagar naquele momento. Interessante, né? E a gente tem que respeitar isso, né? Bom, bacana. Um último recado que você dá para a nossa audiência, como que o pessoal te encontra se quiser fazer a mentoria com você também, no seu Instagram, talvez? Sim, vocês podem me procurar no Instagram, é @PriscilaCaires. Eu também sou ativa lá no LinkedIn, se vocês quiserem. Lá vocês encontram o WhatsApp, outras formas, alguns vídeos para conhecer um pouquinho mais alguns temas que eu acabo falando de forma recorrente. E como recado, assim, o que eu posso passar de mais importante para qualquer pessoa que eu converse sobre carreira, é que carreira não se improvisa, ela se constrói. Então, a carreira é sua, não é responsabilidade do seu gestor, não é responsabilidade de nenhuma empresa. Você não precisa saber o plano inteiro, onde eu vou chegar exatamente, mas olhe sempre para o próximo passo e tome essas decisões conscientes da pessoa que você quer ser, do profissional que você quer ser. E tem um livro muito bom também, que é o Hábitos Atômicos, e em determinada parte do livro, o autor ele menciona algo mais ou menos assim. Você tem que olhar para o que você quer ser. Eu quero ser um líder muito confiante. Tá bom. O que líderes confiantes fazem? Quais são os hábitos? Quais são os hábitos? Uma pessoa um surfista muito bom, o que ele faz? Quais são os hábitos? Onde ele mora? Onde ele compra as coisas? Como ele se alimenta? E cada hábito que você tem, que te leva mais perto, que é o hábito que essa pessoa que você quer se tornar, esse profissional que você quer ser, que você toma, ele te leva mais perto de chegar nesse objetivo. É como se ele sussurrasse ali na sua orelha. Ei, você está chegando ali, você vai ser essa pessoa. Então, nunca menospreze pequenas ações que você pode tomar no seu dia a dia, porque são os tijolinhos que estão construindo a sua carreira lá na frente. Então, seja intencional, trabalhe duro, construa a sua carreira e se você precisar de ajuda, eu estou por aqui. Bacana. Obrigado, Priscila, pelo seu tempo. Imagina. Já está super convidada para a gente fazer um outro podcast aqui sobre o livro Essencialismo, depois que eu ler ele.
Tá bom. Obrigado muito aí pela sua participação. Obrigada a todo mundo que assistiu. Foi uma honra, assim como tem sido também muito bom trabalhar com o seu time aqui no Projeto CBR. E contem comigo também para o que vocês precisarem. Obrigado, pessoal, pela audiência de vocês. Gostou? Deixa o like no programa, compartilha com seus amigos e até o próximo Papo Pro CBR.